Olá, boa noite para você. Agora 6h38, o Jornal Anhanguera, um pouco mais cedo hoje. A gente começa essa edição te mostrando que a Polícia Civil de Goiás prendeu 19 estudantes de medicina que entraram em universidades por meio de fraudes na documentação. Alguns alunos nunca cursaram medicina antes, mas já entraram na faculdade fazendo o 6º período e até atendendo pacientes em hospitais. Numa sala de aula, quem fez a chamada para os alunos presos foi uma policial. Um a um, eles foram levados até uma van da universidade e depois até a delegacia de Goianésia, onde souberam que tinham sido presos numa operação da Polícia Civil que investiga um esquema de fraude em faculdades de medicina de todo o país. Outras 2 prisões foram cumpridas em Barreiras, na Bahia, e em Formosa, Goiás. Todos são suspeitos de terem conseguido transferência usando históricos escolares e documentos falsificados. Alguns cursavam medicina no Paraguai e pagaram pela papelada. Outros sequer faziam faculdade antes do pedido de transferência. Nessa conversa por aplicativo de mensagens, um estudante comenta que Goiás foi o melhor negócio que achou. 4.300 por uma vaga no 5º ano de medicina. Um total de 60 mil pela transferência. E nem precisaria correr atrás da documentação. Na decisão que decretou a prisão temporária dos estudantes de medicina, o juiz autorizou também a quebra dos sigilos dos celulares e das redes sociais dos investigados. A polícia agora vai vasculhar os equipamentos apreendidos durante a operação para chegar até os integrantes da quadrilha que falsificava os documentos. Nós já estamos com pelo menos cerca de 80 históricos escolares, possivelmente falsificados. Dentre esses, parte desses alunos já estavam dentro das universidades estudando, motivo pelo qual foi decretadas as prisões temporárias. Segundo a polícia, pelo menos 8 universidades particulares podem ter sido vítimas do esquema, porque estudantes entraram já na metade final do curso. Mas o prejuízo também é da população. 13 dos 19 estudantes presos na operação já faziam os primeiros atendimentos ao público em hospitais. De acordo com as provas levantadas, não tendo eles cursado os períodos iniciais, eles podem induzir um diagnóstico errado e, consequentemente, causar risco à saúde humana. De repente, a gente pensar que tem alguém que não está cursando a medicina e está exercendo ela, a gente fica assim um pouco mexido, né? As pessoas que fazem um curso de medicina, elas estudam para isso, né? Agora, a pessoa vir a exercer a medicina sem ter conhecimento, sem ter preparo nenhum, é um risco muito grande que a população corre. A Universidade de Rio Verde disse que suspeitou da falsificação dos documentos e repassou essas irregularidades para a polícia. A universidade disse também que vai expulsar os alunos que se matricularam de forma indevida. Agora, sobre os alunos que chegaram a atender a população na rede pública de saúde, a universidade disse que, como eles já eram suspeitos, todos estavam sendo acompanhados pontualmente pelos professores. O Hospital Municipal e a Secretaria de Saúde de Goianésia não responderam às nossas solicitações e a gente não conseguiu localizar também a defesa dos estudantes que foram presos nessa operação. A Justiça determinou hoje a aposentadoria compulsória do juiz Levine Artiaga. Ele é acusado de participar de um esquema milionário de fraudes em processos para reconhecimento de paternidade. Eduardo Idaló está acompanhando esse assunto e tem as informações ao vivo aqui para a gente. Boa noite. Oi, Gabriela, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O juiz Levine Raja Artiaga, de 42 anos, acaba de ser aposentado compulsoriamente por suposto envolvimento no esquema criminoso que fraudava decisões de paternidade. A decisão foi dada em julgamento que aconteceu hoje à tarde no Tribunal de Justiça de Goiás. O relator, desembargador Luiz Eduardo de Souza, foi o primeiro a votar. Ele justificou por mais de uma hora a decisão de punir o juiz Levine com a pena máxima. Disse que o
modo de agir do juiz no comando das fraudes ficou comprovado. A aposentadoria compulsória é a pena máxima nesse caso, para os magistrados que infringem a lei. O juiz vai continuar recebendo o salário proporcional ao tempo de serviço. Hoje, o salário de um juiz chega a quase R$40 mil. Além dele, o grupo suspeito de fraudes era composto por ex-policiais, advogados e pessoas que forneciam documentos falsos. O Ministério Público acredita que o prejuízo às vítimas nesse esquema fraudulento chegue a R$18 milhões. Volto com você, Gabriela. Obrigada, pelas informações. Essa é a pena, do processo administrativo. O juiz Levine Artiaga pode ainda responder criminalmente na Justiça caso o pedido de denúncia do Ministério Público seja acatado. O juiz pode responder, então, por até 18 crimes. A defesa do juiz Levine Artiaga diz que respeita a decisão da Justiça, mas entende que ela não é correta. Afirma ainda que Levine é inocente, pois não recebeu nenhum valor de forma irregular e que as provas produzidas contra o magistrado são ilegais, o que torna a decisão nula. A defesa afirmou também que vai recorrer da decisão. Um servidor da Prefeitura de Caldas Novas foi indiciado pelo crime de peculato. Segundo as investigações, o funcionário da SMT foi lá e tirou uma moto que estava no pátio da superintendência e deixou essa moto na rua. E aí, em seguida, a motocicleta foi levada por 2 suspeitos. A gente vai até Itumbiara conversar com a Luana Nunes, que vai explicar para a gente, porque toda essa ação foi registrada por câmeras de segurança, né, Luana? Boa noite para você. Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. Sim, toda essa ação foi registrada e foram justamente essas câmeras de segurança que ajudaram a Polícia Civil a chegar até esse servidor público que ajudou nesse furto. Esse crime aconteceu no dia 15 de setembro. Nos 2 vídeos que foram divulgados pela Polícia Civil, a gente consegue perceber que primeiro aparece esse servidor empurrando a moto para fora do pátio. Ele deixa ela estacionada na rua. Poucos minutos depois, na sequência, vem esses 2 homens em uma outra moto, o carona desce e sai, empurrando essa moto e vai embora. Depois de identificado, esse servidor confessou o crime e está sendo indiciado por peculato, que é o crime em que um servidor público se apropria de algum bem público para benefício próprio. O delegado responsável pelo caso contou para a gente sobre as investigações. Vamos conferir. Em menos de 30 dias, todas as diligências foram realizadas e o servidor foi identificado. Em seu interrogatório, ele confessou a prática do crime e, posteriormente, diligenciou e entregou essa motocicleta que ele havia desviado. O inquérito finalizado agora será encaminhado ao Poder Judiciário e o servidor indiciado pela prática de crime de peculato. Como o delegado disse aí, esse homem devolveu a moto, mas mesmo assim ele vai ser indiciado, se julgado, pode responder, pode ficar preso por até 12 anos. Já os outros 2 suspeitos ainda não foram identificados. Gabi? Obrigada, Luana? E ainda sobre esse caso, a Prefeitura de Caldas Novas informou que o servidor está afastado e responde a um processo administrativo. Na BR-153, em Uruaçu, uma pessoa morreu num acidente entre um carro e uma carreta. O carro e a carreta bateram de frente. O motorista do carro foi arremessado para fora do veículo. Ele morreu pouco depois de dar entrada no hospital. O motorista da carreta não se feriu. E também na BR-153, outro acidente chamou a atenção, Um caminhoneiro bateu na lateral de uma carreta. Ele não parou e aí ele seguiu ao longo de 3 quilômetros, até que ele foi e bateu de novo em outras 2 carretas. Acidentes estão na pista. A carreta vinha de São Paulo com destino a Belém, no Pará, transportando eletrodomésticos e alimentos. Ao passar aqui pela BR-153, na altura do trevo de Pirinópolis, a carreta bateu no primeiro veículo. Só que o motorista seguiu viagem por mais 3 quilômetros, batendo em outras 2 carretas de forma leve. Eu não vi, eu não tenho ciência se bateu 2 caminhões. Eu continuei seguindo porque ele é muito comprido. Eu não ia parar ele em cima de uma corda dessa aí, para outro caminhão vir com ele parado e bater atrás. Esse trecho aí, ele é elevado. Isso não quer dizer que nós estamos acelerando, é o peso que empurra, porque o peso empurra mesmo, embala ligeiro. O primeiro veículo foi atingido na lateral e teve o vidro destruído.
A segunda carreta foi atingida mesmo com o motorista jogando o veículo no acostamento. De acordo com as vítimas, o terceiro veículo era dirigido por uma mulher que preferiu não esperar a chegada da polícia. Ninguém ficou ferido aí nesse acidente. O teste do bafômetro constatou que o motorista que causou os acidentes não estava bêbado. Um produtor rural foi preso na BR-050 em Catalão. Esse sim estava dirigindo embriagado, viu? O teste do bafômetro apontou 1,31 miligrama de álcool por litro de ar expelido. É o maior flagrante de embriaguez que foi registrado nesse ano no trecho da BR-050. O motorista tinha se envolvido num acidente. Ele saiu da pista e o carro ficou parado no canteiro central. E aí, pela embriaguez, o motorista foi multado em R$3 mil e agora está preso em Catalão. Um homem de 44 anos foi preso em Itumbiara por tráfico de drogas. O curioso nessa história é que a droga estava escondida, enterrada no quintal da casa do suspeito. Os policiais usaram uma enxada, que a gente está vendo aí, para cavar a terra e retirar os tabletes de maconha. A polícia chegou até essa casa depois de abordar um outro homem que estava com uma porção de maconha. E aí ele disse para a polícia que tinha comprado a droga nessa casa, então, que a gente está vendo, que a gente viu nas imagens. A polícia também apreendeu uma balança de precisão e material para embalar essa droga. Um homem de 29 anos foi autuado por porte de droga para o consumo pessoal, esse primeiro homem. Já o homem que estava com a droga no quintal de casa foi autuado por tráfico de drogas. De volta para te mostrar uma história, viu, gente? Absurdo. Um trabalhador vai receber uma indenização de uma empresa porque ele estava recebendo alimento vencido no horário de trabalho dele. Ao vivo, o Eduardo Marins, de Rio Verde, explica para a gente os detalhes dessa história. Como que foi tudo isso, Edu? Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite para você, para todo mundo. Acredite se quiser, viu? Mas segundo o Tribunal Regional do Trabalho, essa empresa fornecia alguns alimentos para os funcionários impróprios para o consumo. Só para ter uma ideia, com base nos depoimentos e também nas provas, eram fornecidos purê de batata e até feijão vencidos, né, estragados. A carne, ela estava aí com uma coloração azul e até mesmo crua. E com todo esse cenário, alguns trabalhadores chegaram a passar mal e procuraram até mesmo o ambulatório dessa empresa e prontos socorros, tudo por causa de intoxicações alimentares. Com tudo isso acontecendo, um funcionário então entrou com processo trabalhista contra a empresa. Esse homem tem 38 anos. Esse processo foi analisado pela primeira turma do TRT e manteve a sentença condenando a empresa a indenizar esse empregado. O caso chegou a ser revisado e o valor da multa por danos morais que a empresa vai ter que pagar para esse funcionário é de R$ 5.800. O desembargador Eugênio Cesário, que relatou o processo no final da decisão, destaca ainda dizendo o seguinte, que esse caso é sim uma ofensa de uma natureza grave. Que situação bastante complicada, né, Gabi? Eu volto com você. Demais, muito desrespeito, né, Edu? Aproveitando que você está ao vivo aí com a gente, chuva boa em Rio Verde, hein? Demais, viu, Gabi? A gente conseguiu achar um cantinho aqui numa lanchonete próximo do Jardim Goiás. A gente vai mostrar rapidinho para vocês agora a situação da chuva. O Enéas Costa mostrando imagens ao vivo. É uma chuva que já tem uns 20, 25 minutos, caindo bastante água aqui pela cidade. A gente está vendo aí raios, né? E esse é o cenário por aqui, viu? Chuva forte, ventando bastante também. Pessoal que precisar de sair de casa, muita atenção, muito cuidado, viu, Gabi? Volto com você e ótima noite para todo mundo. Tá aí, então, alerta para o pessoal de Rio Verde com essa chuva boa e forte. Agora tem previsão do tempo. Obrigada, viu, Edu? Sobre o caso que o Edu contou para a gente ainda, em nota, a empresa ali que estava cedendo essa refeição diz que não vai comentar o caso. E olha, gente, tá difícil, né? Cada dia que passa, fazer mercado tá ficando mais caro, mais puxado para o bolso de todo mundo, viu? Mas o Procon de Rio Verde identificou uma redução no preço das carnes e os valores podem cair ainda mais nas próximas semanas. A Maria costuma comprar carne toda semana e ela tá sempre de olho nas ofertas. Não compro muito, né? Compro sim só para semana, né? E sempre a gente está pesquisando mesmo, porque tá fácil não. É, dona Maria, a boa notícia é que de setembro para outubro, após uma pesquisa, o Procon de Rio Verde identificou a redução de 4,22% no preço das carnes. Apesar desta queda, a variação nos valores ainda é grande de um mercado para outro. O filé mignon, a bisteca, a linguiça e a carne de frango, por exemplo, registraram diferença nos preços acima de 100%.
todas as pesquisas que realizamos, nós cada vez mais constatamos que a necessidade do consumidor em realizar uma pesquisa de preço, devido a grandes variações de um estabelecimento para o outro e até mesmo de um produto para o outro. No caso da carne de boi, a redução no preço pode ser ainda maior, mas nos próximos dias. É que nas últimas semanas, os pecuaristas seguraram os animais nas fazendas depois do cancelamento das exportações para alguns países. Agora, os produtores estão abastecendo o mercado nacional. Com isso, os frigoríficos estão com os estoques mais cheios. Este consultor de mercado deixa uma dica. Nossa maior concentração de demanda de carnes é no final do ano, devido às festas de fim de ano. Se eu fosse um consumidor, eu tentaria criar algum estoque para não precisar comprar carne nas vésperas das festas de fim de ano. Porque até lá, essa situação já deve ter sido amenizada e até lá a demanda cresce novamente no mercado interno. A pesquisa completa do preço da carne em Rio Verde pode ser conferida no site rioverde.go.gov.br e lá também você pode conferir o levantamento que o Procon fez com os valores dos itens da cesta básica. O uso de máscara deixa de ser obrigatório agora no Distrito Federal a partir da próxima semana. Essa mudança está preocupando a população que fica no entorno de Brasília. Ela nos acompanha há quase 2 anos. Tem sido uma aliada na proteção do novo coronavírus. Com a vacinação e a queda dos casos de Covid, Rio de Janeiro e o Distrito Federal já decidiram flexibilizar o uso das máscaras de proteção. O governo do Distrito Federal decidiu que o uso de máscaras não é mais obrigatório em espaços abertos. A medida acontece já que mais da metade da população está com a vacinação completa. Mas os especialistas avaliam a decisão com cautela. Isso vai trazer alguma confusão e provavelmente pode levar à generalização da não utilização da máscara. De acordo com o decreto, no DF, as máscaras continuam sendo obrigatórias em espaços fechados. Muitos moradores de cidades do entorno que trabalham no Distrito Federal estão preocupados com essa novidade. Não concordo. A gente fica parada de ônibus, apesar de ser no ar livre, mas ninguém tem letreiro na testa que está transmitindo alguma coisa. A gente vai ficar desprevenido, né? E muitas doenças podem vir, em vez de acabar, vai aumentar. Em Cidade Ocidental, nada muda. A secretária de Saúde acredita que ainda não é o momento de relaxar. Os casos diminuíram sim, a nossa curva epidemiológica deu uma diminuída, mas ainda existem casos graves, ainda existem os óbitos. Então precisamos continuar sim, com todas as medidas. Em Lusiânia, um colegiado vai se reunir na próxima semana para discutir os impactos da flexibilização do uso de máscaras no DF. Por aqui, 38% dos moradores já tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid.